como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Retornamos com o Filosofando, que hoje tem a sua atenção voltada para o drama clássico de Shakespeare, Macbeth. Professora Sônia, essa peça é riquíssima, poderíamos ficar horas aqui falando sobre ela, mas o nosso tempo é exíguo. Gostaria que nos passasse o olhar espírita sobre essa peça. Então, Márcia, até há bem pouco tempo nós estávamos dizendo aqui o seguinte: se nós fôssemos fazer uma leitura espírita da obra total de Shakespeare, é um manancial inequívoco e imenso de manifestações de ordem mediúnica, né? No caso de Macbeth, nós já falamos a aparição daqueles espíritos que dizem, que o induzem à tomada do poder, tirando o rei Duncan do seu reinado da Escócia, né? A indução a que ele é levado não somente por esses espíritos, mas pela própria mulher. Então nós temos processos obsessivos aí de desencarnado para encarnado e de encarnado para encarnado. Sim. Né? A fascinação que o toma a partir do instante em que ele aceita, em que ele abre as brechas totais. Por quê? Porque encontraram ressonância dentro dele, ele ansiava o poder. Ele não queria ficar somente sendo um guerreiro, ganhando guerras sucessivas para um rei que ele não estimava, não tanto quanto o rei Duncan estimava a Macbeth, né? Então, essa fascinação que ele se deixa tomar, porque todo o processo obsessivo é de comum acordo, né? Então, é esse o momento cabal no qual ele abriu todas as brechas possíveis e inimagináveis de possibilidades para se tornar no que ele se torna depois, que é um devasso, um tirano totalmente amoral, né? E que se deixa levar, portanto, por esses sentimentos mais torpes. Mas uma coisa interessante também que a gente nota é que a peça fala de um assunto importante na Inglaterra daquela época, do século XVI e subsequentes, que é a sucessão das dinastias, né? A dinastia Tudor, que é de Henrique VIII, que vai até Elizabeth I, e depois, quando ela morre, que não tem a sucessão, então quem assume o poder é justamente o filho de Maria Stuart, da Escócia, que Elizabeth mandara matar anos antes, né? E essa peça antecede de 40 anos, inclusive, a mudança de poder na Inglaterra, com a tomada pelo puritanismo e o assassinato de um rei, na mesma forma como Macbeth é morto, ou seja, cortam a cabeça desse rei, né? Então, a tragédia que envolve a história inglesa e a escocesa também, aqueles meandros e etc. e tal. A França também tem histórias assim, né? Sem dúvida nenhuma que acarretam processos obsessivos de tempos a tempos, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, países europeus, hoje, chamando isso para hoje, que foram praticamente levados a se unirem, né, numa comunidade econômica europeia, porque toda a história da Europa é uma história feita de guerras e de lutas por poder e por terras. Aliás, no século XX, a Europa arrastou o mundo inteiro em duas grandes guerras mundiais. Não eram guerras mundiais, eram guerras deles, guerras europeias, mas eles arrastaram o mundo em duas grandes guerras mundiais. Então, a comunidade econômica europeia foi criada justamente para que eles se unissem, já que eles são inimigos entre si, já de priscas eras, né? Mas, infelizmente, hoje a Inglaterra, mais uma vez, com o sentimento metafórico de ilha, eles gostam de se isolar.
Então eles estão mais uma vez isolados no meio de toda aquela tentativa que por trás dos bastidores, os benfeitores espirituais atuam no sentido de fazer com que as pessoas se unam, etc., porque nós estamos na época de transição, né? Mas a Inglaterra, mais uma vez, esses 51% que optaram por se separar da Comunidade Econômica Europeia. Mas as consequências, sem dúvida nenhuma, que todo mundo arca com elas. Mas voltando um pouquinho ao Macbeth, é interessante, né, professora, que na cerimônia de coroação dele, ele começa a ver os espíritos daqueles que ele havia recentemente assassinado. E só ele vê. Isso. E ele passa a esbravejar, a gritar, a fugir, a dizer se não estão vendo, e ninguém mais ali presente via. E ele foi tido como louco. Isso é comum acontecer no fenômeno mediúnico, os médiums passarem por loucos? O processo, quando ele não é educado devidamente e que o médium expande de si aquilo que ele está vendo ou pressentindo e alardeia isso para todos os que estão à sua volta, sem dúvida nenhuma que ele pode ser tido como tal. Tal como Chico Xavier e Divaldo Franco eram tidos como loucos logo no começo, em que eles viam os espíritos, comunicavam-se com os espíritos na frente de famílias e de amigos, etc. Tem um episódio interessante com o Divaldo. Então, sem dúvida nenhuma que eles podem ser assim. No caso de Macbeth, ele vê as pessoas que ele assassinou. Então, mais uma vez, ele se toma de pavor. Obsessivo, mais uma vez, né? É um terror imenso, né? Ele vê as vítimas diante dele. Agora, mais uma vez, Márcia, todas essas peças, a gente pode até se atrever a dizer, quem sabe essas histórias não antecederam de séculos o momento que nós estamos vivendo atualmente. Por isso eu falei da Comunidade Econômica Europeia, né? Então, a história de Macbeth, de Hamlet, de Otelo, dos reis, Ricardo III, é uma peça monumental que também é a sede pelo poder. Ricardo III mata os seus sobrinhos, usurpa o trono que caberia a Eduardo V, que seria o herdeiro de Henrique IV, que era irmão, por sua vez, de Ricardo III. Então, todas essas histórias que montaram a história, que estruturaram a história europeia, mas que têm influência sobre nós, porque muito embora o Brasil seja um país muito jovem, mas nós temos educação e influência europeia nas nossas origens. Muito obrigada. Bem, estamos chegando ao fim do nosso programa e antes de encerrarmos, gostaria de fazer um pedido a você que nos ouve, que nos assiste. Torne-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Estamos precisando muito da colaboração de todos. Também você poderá acessar o site amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Lá você vai encontrar todas as opções para tornar-se sócio, para aumentar a sua doação, caso já seja sócio, ou para fazer uma doação esporádica, espontânea. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo pela sua presença e contando com o encontro novamente na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!